Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Bom dia. Que bom estarmos aqui mais um dia. Que bom o Senhor ter nos permitido viver mais este dia. Que bom que você está aqui. Que bom que você se interessa pela palavra do Senhor. Que bom que você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de coisas postadas na internet. Que bom, meu irmão. Sejam todos bem-vindos. Vamos nos preparando para poder ouvir a Santa Palavra de Deus. Vamos silenciando o nosso coração e a nossa mente. Vamos assim fazendo que a paz do Senhor tome conta do nosso coração, para que a gente possa tirar bom proveito desta palavra que vai ser proclamada neste canal hoje. Que bom, que bom que você já está aqui. Então, meu irmão e minha irmã, para acolher a santa palavra de Deus, vou cantar aqui um trechinho de um canto para acolher a santa palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor. A palavra que nos dá vida, vamos ouvir. A palavra que nos liberta, vamos ouvir. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor. A palavra que nos dá força, vamos ouvir. A palavra que nos converte, vamos ouvir. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor. A palavra que nos ilumina, vamos ouvir. A palavra que nos orienta, vamos ouvir. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, agora chegou a hora mais esperada, a hora mais importante para nós. É o momento em que a gente vai ouvir da boca de Jesus a sua palavra, os seus ensinamentos e aquilo que ele quer para nós vivermos no dia de hoje e sempre. O evangelho de hoje é tirado do livro de Marcos, está no livro de Marcos, o capítulo é o 11, os versículos de 11 a 26. Marcos 11, de 11 a 26. Naquele tempo, Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e olhou tudo ao redor. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando voltava de Betânia, Jesus sentiu fome. Viu de longe uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de seus figos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava ao povo, dizendo: não está nas Escrituras? Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei ouviram isso e começaram a procurar um modo de matá-lo. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, Jesus e os discípulos, passando, viram a figueira que tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus:
Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus disse para eles: Tenha fé em Deus. Eu garanto a vocês, se alguém disser a esta montanha, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. É por isso que eu digo a vocês: tudo que vocês pedirem na oração, acreditem que já o receberam, e assim será. Quando vocês estiverem rezando, perdoe tudo o que tiverem contra alguém, para que o Pai de vocês, que está nos céus, também perdoe os pecados de vocês. Mas se vocês não perdoarem, o Pai de vocês que está nos céus não perdoará os vossos pecados, os pecados de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha bem, meu irmão e minha irmã. Olha bem. Jesus chegou no templo de Jerusalém em um dia, ia de passagem para Betânia, e passando por ali ele deu uma olhada e viu muitas coisas que não estavam de acordo com a sua vontade, com o que era certo. Muitas coisas estavam erradas. Ele não disse nada, pegou junto com seus discípulos, passaram adiante e foram até Betânia. E aí o que aconteceu? No outro dia, ele voltou a Jerusalém, foi de novo ao templo, e lá nesse templo, lá nesse templo, ele continuou vendo as coisas erradas. Mas o Evangelho diz que antes, no caminho, ele passou, ele estava andando e sentiu fome. Jesus não tinha o lugar certo das suas alimentações. Era onde achava, era onde dava certo, Jesus se alimentava. E ele estava sentindo muita fome, e ele viu um pé de figueira de longe. E aí ele foi em busca de figos para se alimentar. Chegando perto, viu que a figueira estava sem frutos. E aí ele amaldiçoou esta figueira. Então, meu irmão e minha irmã, essa figueira aqui representa a mim e a você, a você. Se Jesus procurar frutos em nós, procurar os nossos frutos e não achar, ele espera de nós bons frutos. Mas se a gente não der bons frutos, no sentido de levar a palavra de Deus, no sentido de amar, no sentido de perdoar, no sentido de viver em oração, se a gente não tiver esses bons frutos, Jesus também pode nos amaldiçoar, assim como amaldiçoou aquela figueira. O poder está com ele. É que Jesus não tem olhado muito para isso e nós temos sempre uma vida abençoada. Até hoje, a gente, mesmo sem dar frutos, ainda temos uma vida abençoada. E aí ele seguiu adiante, chegando lá no templo, os erros estavam lá. Muita coisa errada estava lá. E o povo estava fazendo do templo não só uma casa de oração, como também uma casa de comércio, fazendo também uma casa de comércio. Ali foi feito só para momentos de orações. Mas o povo, com desejo de lucro, com a ganância, tornou a casa de Deus casa de comércio. E Jesus, o que foi que fez? Não deixou barato. Ele não deixou que aquelas pessoas sujassem o nome da casa do Senhor, do templo do Senhor. Pegou um chicote e expulsou todos os vendilhões do templo e não deixava que eles carregassem seus produtos, não. Deixavam ali no templo, já servia também como maneira de oferta, né? Para que o templo possa sobreviver, o templo precisa de oferta. Mas ele não deixava levar nada. Os vendilhões saíam com suas bolsas cheias de dinheiro e iam embora. Os chefes do templo viram aquilo tudo e não gostaram e queriam matar Jesus. Mas por que eles não pegaram Jesus logo para matar, nesse momento? Eles não pegaram Jesus para matar com medo do povo, com medo das pessoas, porque tinha milhares de pessoas seguindo Jesus e estavam todos maravilhados com os ensinamentos de Jesus, com seu jeito de ser, com a sua coragem, com sua fé, com sua determinação.
saindo dali no outro dia, eles voltando pelo mesmo caminho, encontrou a figueira que Jesus tinha amaldiçoado seca, até a raiz. Aí os discípulos lembraram e falou com Jesus. Aí Jesus deu mais um ensinamento aos discípulos. E ele disse: se tiver de fé, qualquer coisa é possível aquele que tem fé. Jesus, ele tem fé, ele é um homem de fé, um homem de muita fé. E ele disse aos discípulos: se tivesse fé igual, ou mesmo que seja pequenininho, do tamanho de um caroço de mostarda, poderia até mandar o mar se mover, que o mar se moveria. Então ele quis dizer que ali foi um ato de fé de Jesus, quando ele disse para aquela figueira que nunca mais ninguém comeria de seus frutos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, fica aqui para nós essa mensagem. Eu preciso ser pessoa de fé para que todas as coisas boas me aconteçam, para que tudo que eu peço ao Pai me aconteça. Ele também deu um ensinamento que se a gente tiver em oração, pedindo ao Pai por os nossos objetivos, pedindo ao Pai por alguma coisa que a gente quer, por uma coisa que a gente deseja, mas que a gente estiver pedindo ao Pai e a gente não tiver no nosso coração a mágoa, o rancor, o ódio a um irmão, tiver algum inimigo, tiver inimizade com alguém, essa oração é vã. Esta oração é vã. Ele diz o seguinte em outro evangelho, que antes da gente se dirigir a Deus, a gente precisa primeiro perdoar. E aí, nesse evangelho de hoje, ele diz: se não perdoarmos os nossos irmãos, o nosso Deus também não nos perdoará. Então, hoje nós temos mais de uma mensagem importante nesse evangelho de hoje. É tanto que agora aqui ficou o vídeo um pouquinho maior, mas estou agora já me dirigindo ao final, pedindo a vocês que curtam, compartilhem, ouçam bem essas palavras de Jesus, medite. Se for preciso visualizar mais de uma vez, se for preciso ir buscar na Bíblia, porque aí tem a citação, você pode ir na sua Bíblia, procurar a citação e ler e reler mais de uma vez no dia, para que seu coração e sua mente fixe nesta palavra. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Tenham todos um bom dia, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.